Seja muito bem-vindo ao livro de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal LivroStube. E o livro de hoje é... deixa o seu joinha se você já gostou do tema do livro de hoje. Se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente posta vídeo novo com um livro novo para você. O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Escrito pelo repórter agraciado com um prêmio Pulitzer, Charles Duhigg, o best-seller de 2012 do New York Times, O Poder do Hábito, é visto em várias listas de recomendação que poucas obras do passado conseguem igualar. Por alguns livros envelhecerem como o vinho e outros como o leite, tenho por hábito deixar os livros pausados e ver como o tempo julga o seu valor. No entanto, as verdades e a técnica nestas páginas são demasiado valiosas para esperar. O Poder do Hábito retrata um número de ilustrações úteis sobre o papel dos hábitos nos indivíduos, organizações e sociedades. E continua com técnicas práticas de reconhecer e conscientemente orientar as coisas que realmente controlam os nossos comportamentos e resultados. O poder do hábito é a habilidade de automatizar a força de vontade, de transformar um recurso dolorosamente escasso num recurso infinito. Coloque os conteúdos deste livro em prática e as mudanças nos seus resultados serão profundas. Os hábitos dos indivíduos. O ciclo do hábito. Como os hábitos funcionam. O livro começa com a história de Eugene Pauly, um homem de 71 anos que perdeu o lóbulo temporal medial do seu cérebro devido a uma encefalite viral. O restante do cérebro de Eugene permaneceu intacto e não teve qualquer problema em lembrar-se de coisas que aconteceram antes de 1960. No entanto, sofreu perda de memória a curto prazo, incapaz de reter informação de eventos recentes por mais de 1 minuto e repetindo constantemente as suas palavras e ações de 1 minuto atrás. Eugene não tinha qualquer recordação de seus netos e não conseguia nem dizer onde sua cozinha ou quarto se encontravam, mesmo quando estava dentro da sua própria casa. No entanto, para se certificar de que Eugene fazia algum exercício, sua esposa tinha começado a levá-lo para uma caminhada à volta do quarteirão todos os dias. Um dia, ficou desesperada, pois Eugene tinha desaparecido, até que voltou para casa depois de 15 minutos após ter feito a caminhada sozinho. Ele não conseguia desenhar um mapa simples de seu quarteirão ou explicar onde era sua casa, mas começou a fazer a caminhada todos os dias. Eugene havia demonstrado aquilo que cientistas sempre suspeitaram, mas nunca tiveram provas. Os hábitos são criados e operados completamente separados da parte do cérebro responsável pela memória. Testes elaborados mais tarde confirmaram que aprendemos e fazemos escolhas inconscientemente, sem termos de nos lembrar de nada sobre a aula ou a tomada de decisão. O nosso cérebro está constantemente à procura de novas formas de poupar esforços e está sempre a transformar sequências de ações em rotinas automáticas. O processo de hábito consiste numa sequência de 3 passos. 1. Deixa. Um sinal que diz ao seu cérebro para ficar em modo automático e qual rotina realizar. 2. Rotina. Comportamento físico, mental ou emocional que segue a deixa. 3. Recompensa. Estímulo positivo que diz ao seu cérebro que a rotina funciona e que vale a pena recordar. Compreender como os hábitos funcionam torna-os muito mais fáceis de controlar. Aprendendo a observar as deixas e as recompensas, podemos mudar as rotinas. O cérebro ávido. Como criar novos hábitos. Poderá surpreendê-lo saber que na primeira metade do século XX, na América, quase ninguém escovava os dentes. Na realidade, na Primeira Guerra Mundial, havia tantos soldados com dentes a apodrecer que o governo decretou que a má higiene dentária era um risco em nível de segurança nacional. Tudo mudou quando um gênio do marketing chamado Claude Hopkins foi convencido por um amigo seu a utilizar as suas capacidades para promover a pasta dentifrícia. Claude foi o responsável por pegar em produtos desconhecidos como Goodyear e Quaker Oats e torná-los marcas de renome. A sua assinatura tática passava por utilizar a rotina de hábito, associando o produto a um sinal específico, independentemente de quão absurda fosse a conexão. A Quaker Oats, por exemplo, deve o seu sucesso a Claude por ser capaz de convencer a América de que eram capazes de fornecer energia por 24 horas, apenas se tomassem uma taça todas as manhãs. Claude escolheu uma deixa específica para fazer da pasta de dentes um hábito nacional. A sua publicidade lia:
Passe a sua língua nos dentes. Sentirá uma película. É isso que torna seus dentes amarelos e provoca sua podridão. Após dar a deixa às pessoas, continuou com imagens de sorrisos lindos e a afirmação: veja quantos dentes bonitos são vistos em todo lado. Milhões de pessoas estão a utilizar um novo método de limpeza dos dentes. Por que é que uma mulher haveria de ter dentes sujos? A Pepsodent remove a película. A afirmação era falsa. A película é uma membrana que se impõe naturalmente e a pasta de dentes não faz nada para removê-la. No entanto, a deixa era universal e fácil de perceber. As pessoas associaram a deixa à recompensa, dentes limpos. Em uma década, a utilização da pasta dentifrícia tinha aumentado de 7% da população para 65%. O autor contrasta esse sucesso com o abismal fracasso do Febreze da P&G quando foi lançado no mercado. Era uma maravilha tecnológica que funcionava na perfeição. O problema era o fato do sistema olfativo humano que provoca a habilidade que as pessoas têm de detectar cheiros uma vez que já estão habituadas a eles. A senhora com 9 gatos e uma casa com um cheiro equivalente não tem a percepção suficiente para induzir a si mesma a utilizar o produto que tem o poder de transformar a sua vida social. Os executivos da P&G estavam quase a desistir do produto quando a equipe de gestão do produto descobriu o que os cientistas já sabiam. Um hábito só é formado quando o cérebro começa a antecipar e a necessitar a recompensa no momento em que a pista é introduzida, antes da rotina estar sequer completa. Não se consegue vender um produto que dá ausência de cheiro porque não existe uma deixa para o cérebro antecipar. As vendas de Febreze dispararam quando a P&G começou a promover o produto como um ambientador do ar. Um produto a utilizar como o passo final do ritual de limpeza para dar um aroma agradável à casa. Uma vez que as pessoas experimentaram o produto, começaram a necessitar do cheiro agradável e limpo que o spray final de Febreze proporcionava. Apenas mais tarde a P&G revelou a verdadeira finalidade do produto, uma inovação química que eliminava odores, ao invés de os mascarar. É neste ponto que o autor revela que as técnicas de Claude Hopkins tiveram na realidade pouco impacto nas vendas de pasta de dentes Pepsodent. Muitas outras marcas de pasta de dentes estavam a utilizar as mesmas técnicas antes de a Pepsodent aparecer no mercado. Na verdade, o sucesso desta marca foi completamente acidental. Sem prever o impacto da escolha, a Pepsodent incluiu ácido cítrico, óleo de menta e outros ingredientes que produzem aquela sensação de frescor agora normal. Essa sensação criou uma deixa. As pessoas sentiam falta dessa sensação quando se esqueciam de lavar os dentes. A regra de ouro para a mudança de hábito. Por que acontece a transformação? Tony Dungy mudou o futebol americano com uma abordagem de treino contra-intuitiva. Ao invés de tentar marcar mais do que os seus oponentes com esquemas complexos, Tony dava apenas aos seus jogadores pequenas estratégias-chave. Ele fez tudo o que podia para pôr a sua equipe a parar de pensar e reagir apenas com base em hábitos. Tony sabia que os hábitos não podem normalmente ser ultrapassados. Pelo contrário, um hábito pode apenas ser mudado se uma nova rotina é inserida com sucesso no processo com a mesma deixa e a mesma recompensa. Ele treinava a equipe para associar automaticamente as deixas que eles já conheciam de rotinas em campo. Aquelas que eram menos complexas, envolviam menos escolhas e mais reações subconscientes. Como consequência, com essa técnica, Tony transformou 2 equipes abismais em concorrentes ao título de campeão nacional. O programa mais famoso de mudança de hábitos no mundo é provavelmente o programa de 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. O autor é fascinado pelo fato de um vício físico com raízes genéticas e psicológicas ser frequentemente conquistado por um sistema não científico, sem estrutura e altamente arbitrário, que não endereça sequer os fatores bioquímicos e psiquiátricos que os entendidos dizem ser a base do alcoolismo. O primeiro ponto-chave é que os alcoólicos anônimos inserem uma nova rotina na deixa/recompensa, identificando que necessidade é que o álcool está a preencher. Escape, relaxamento, companheirismo, alívio de ansiedade, etc. E fornecendo através dos grupos de AA o mesmo tipo de alívio. No entanto, isto por si só não é o suficiente para manter os alcoólicos livres de ter uma recaída quando o estresse da vida diária ultrapassa determinados limites. Há um elemento crucial: acreditar. Enquanto o conhecimento científico sobre os mecanismos de acreditar é ainda limitado,
O fato mantém-se. Acreditar é um ingrediente e uma capacidade que faz com que a mudança de hábitos seja possível e começa até a espalhar-se em outras áreas da vida. Os hábitos das organizações de sucesso. Hábitos enraizados ou a balada de Paul O'Neill. Que hábitos importam mais? Em outubro de 1987, Paul O'Neill pisou o palco para dar o seu primeiro discurso para investidores como o novo CEO da Fortune 500 Produtores Alcoa. Os novos CEO normalmente seguem um texto sobre custos e lucros, as maldades das interferências do governo e promessas para implementar vários negócios. Em vez disso, para grande surpresa de seu público, Paul começou com: "Eu quero falar com vocês sobre a segurança dos trabalhadores." Ele expôs a sua intenção de fazer da Alcoa uma empresa com 0 acidentes antes de apontar onde eram as saídas de emergência e de instruir o seu público onde se dirigir em caso de emergências. Várias pessoas do público questionaram a sua sanidade mental. Paul teve muito sucesso com a implementação das regras de segurança. Na altura de sua reforma, 11 anos depois, a Alcoa foi de ter um acidente por semana em cada andar, para ter uma taxa de acidentes de trabalho que era 1/20 da média nacional. Mais interessante que isso, os lucros da Alcoa tinham aumentado 500%, e o seu mercado de capitalização tinha aumentado em 27 bilhões de dólares. Quando O'Neill ficou com o cargo, a Alcoa foi criticada pela pouca qualidade e lentidão de seus trabalhadores. O seu predecessor tentou ditar melhorias na qualidade e o resultado foi 15 mil pessoas fazendo greve. Olhando para trás, O'Neill explicou: "Eu sabia que tinha de transformar a Alcoa, mas não se pode exigir às pessoas que mudem. Não é assim que o cérebro funciona. Então, decidi que iria focar somente numa coisa. Se eu pudesse romper os hábitos à volta de uma coisa, iria espalhar pela empresa toda." Ele utilizou uma coisa que os autores chamam hábito enraizado, um hábito que provoca uma reação em cadeia quando o mesmo é quebrado. Durante o seu tempo como trabalhador do Estado, Paul tinha aprendido a reconhecer como os hábitos institucionais comandavam os processos, com resultados insuficientes. Paul instituiu um ciclo de hábito melhor na Alcoa. Quando havia um acidente de trabalho, uma deixa, o presidente da unidade era obrigado a dar a Paul um relatório do acidente, bem como um plano de ação para se certificar que aquele tipo de acidente nunca aconteceria outra vez. E isso em 24 horas, rotina. A promoção estava dependente do cumprimento deste requerimento. Recompensa. Para o presidente de uma unidade cumprir com o prazo de 24 horas, era necessário saber detalhes do acidente através de seu VP assim que acontecesse. O VP tinha de estar em constante comunicação com os responsáveis da unidade e estes teriam de contar com o apoio dos trabalhadores e suas constantes sugestões no que cabia à segurança, para que quando um acidente acontecesse, pudessem ter um plano para o VP, assim que ele pedisse um plano de ação. Como estes padrões começaram a funcionar e a corresponder aos objetivos, outros aspectos na empresa começaram também a mudar. Melhor segurança no trabalho traduziu-se em maior qualidade e eficiência. Há muitos outros hábitos enraizados em várias áreas da vida que levam a mudanças grandes de comportamentos. Por exemplo, pessoas que começam um hábito de exercício físico tipicamente começam a comer de forma mais saudável, a serem mais produtivos no trabalho e a sentirem-se menos estressados. Há, no entanto, um abismo profundo entre compreender estes princípios e aplicá-los de fato. A identificação de um hábito enraizado requer uma abordagem de tentativa e erro, com o objetivo de encontrar aquilo que os autores chamam de uma pequena vitória, uma pequena vantagem que implementa padrões que têm um impacto muito maior. Por exemplo, um estudo de perda de peso de 2009 descobriu uma pequena vitória quando os investigadores pediram a um grupo de participantes para que a única mudança que fizessem em seu estilo de vida fosse documentar aquilo que comiam diariamente. Os participantes começaram naturalmente a encontrar padrões, que fizeram com que quisessem fazer melhorias na preparação das suas refeições, o que por sua vez fez com que comessem comidas mais saudáveis. O grupo que fez o diário daquilo que comia perdeu 2 vezes mais peso do que os outros participantes do estudo. Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Os cientistas já sabem há muitos anos que a força de vontade é um ingrediente fundamental para o sucesso, mais até do que a inteligência. Sabemos ainda que todos nós temos uma quantidade limitada de força de vontade.
Num estudo chamado Case Western de 1990, investigadores pediram a um grupo de alunos para saltar uma refeição. Depois, sentaram-nos juntos, cada um deles em frente a 2 taças. Uma taça continha bolachas com chocolate fresquinhas e na outra, rabanetes com um ar muito menos apetitoso. A metade do grupo foi dito que só poderiam comer as bolachas. A outra metade foi dito que só poderiam comer os rabanetes. Os investigadores deram então ao grupo um quebra-cabeças impossível de completar. Nenhum dos alunos sabia que o quebra-cabeças era impossível de resolver, mas os alunos que apenas tinham comido os rabanetes desistiram muito mais rápido do que os que comeram as bolachas. Uma média de 8 minutos, comparado com os 19 minutos de perseverança dos que comeram as bolachas. Esta disparidade de 60% foi causada pelo desaparecimento da força de vontade que os alunos que comeram os rabanetes tiveram de ter para resistir às bolachas. É por isso que não se deve esgotar a nossa força de vontade logo pela manhã com tarefas entediantes como escrever e-mails. Além disso, vários estudos demonstraram que ao exercer força de vontade numa área, como o exercício físico ou estudo, a nossa reserva de força de vontade aumenta e nos tornamos mais capazes de aplicá-la em outras áreas da vida. No entanto, nenhuma dessas coisas é suficiente para podermos produzir força de vontade inesgotável. A chave é algo que foi fundamental para o sucesso da cadeia de cafés Starbucks. O planejamento metódico de uma rotina para aqueles pontos incisivos, deixas em que a dor e a tentação são mais fortes. O sistema de treino do Starbucks guia os seus funcionários pela identificação de pontos de inflexão, como quando um cliente zangado está gritando porque recebeu a bebida errada, e fazer corresponder o ponto de inflexão a uma das dúzias de rotinas da empresa. Ao selecionar um comportamento específico antes do tempo, a força de vontade torna-se num hábito. E funcionários são assim capazes de prestar um excelente serviço que faz os clientes voltarem para o café com leite muito caro. Outro ponto-chave decisivo para o sucesso da Starbucks é a forma como a empresa encoraja seus funcionários a utilizar a sua inteligência e criatividade. Enquanto os cientistas ainda não compreendem na totalidade os mecanismos deste processo, é visível que as pessoas têm um melhor desempenho e têm muito mais força de vontade quando sentem que aquilo que estão fazendo foi uma escolha delas e percebem a sua finalidade. Quando as pessoas seguem ordens, a força de vontade é muito mais escassa. O poder de uma crise. Como líderes criam hábitos por acidente. O autor afirma que não existem empresas sem hábitos institucionais. Apenas há alguns lugares em que eles são deliberadamente criados e outros em que são criados por acidente. Todas as empresas têm rotinas desconhecidas que as tornam operacionais. Caso contrário, líderes de empresas nunca seriam capazes de acompanhar todas as mudanças que as tomadas de decisões dos trabalhadores de linha de frente influenciam a empresa. Se alguns colegas novos lhe perguntassem como se pode ter sucesso na sua empresa, é improvável que você lhes diga para lerem o livro de políticas da empresa. Você provavelmente irá ensiná-los as regras informais. Se você trabalha numa empresa de sucesso, é provável que os líderes da mesma tenham cultivado hábitos organizacionais que dão equilíbrio de poder e mantêm a paz, deixando claro quem é que manda. Como o target sabe o que você quer antes de você mesmo saber, quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Uma vez que as empresas têm vindo a confiar mais em dados nos últimos 20 anos para poder prever os hábitos dos consumidores, perceberam que as decisões de compra mais populares são feitas no momento em que o cliente vê o produto. Independentemente das intenções dos consumidores, os hábitos são regularmente mais fortes do que listas de compras previamente escritas. Há, no entanto, um grande problema. Estes hábitos são únicos em cada pessoa. Se quiser tirar partido disso, não se pode utilizar técnicas de marketing aplicáveis a todas as pessoas. Como solução para este problema, empresas como a Target têm vindo a recolher dados individuais durante a última década, utilizando créditos, fidelizações, recompensas e cartões para os consumidores frequentes. Em conjunto com os dados recebidos e todos os detalhes fornecidos, conseguem ter um quadro geral muito detalhado de quem você é e daquilo que se passa na sua vida. Empresas que utilizam essas técnicas avançadas de dados minerados também descobriram outra que é absolutamente crucial para o seu sucesso de marketing.
Quando as pessoas passam por momentos importantes em suas vidas, tendem a mudar os seus hábitos de compra. Como resultado disso, essas empresas estão extremamente interessadas em saber quando você muda de emprego, de residência, de relacionamento ou até o nascimento de um filho, e são muito bons em fazê-lo. A lição aqui não é de suspeitar das manipulações dos nossos hábitos por parte da indústria, mas sim perceber que esta é uma ferramenta poderosíssima que tenta incutir no meio das nossas rotinas já existentes um novo hábito. Os hábitos das sociedades. A igreja de Saddleback e o boicote ao ônibus Montgomery. Como os movimentos acontecem. Às 6 da manhã, quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, a heroína americana Rosa Parks proclamou a sua agora famosa recusa em se levantar de seu assento no ônibus. Ao contrário do que é dito, ela nem sequer estava sentada na seção de brancos, e havia já 3 assentos livres para o homem branco escolher. A senhora Parks não foi pioneira deste ato desafiante. Na verdade, nos últimos meses tinha havido 2 acontecimentos semelhantes, mas foi Rosa Parks que acendeu a chama da cruzada pelos direitos civis. E tal como você já deve ter adivinhado, foram os hábitos os responsáveis. Rosa estava muito envolvida em sua comunidade, pertencendo a dúzias de grupos religiosos, sociais, de caridade e de ocupação de tempo livre que normalmente não entrariam em contato uns com os outros. Tudo começou quando o líder do Montgomery NAACP e um advogado branco, ambos amigos da senhora Rosa Parks, através de suas várias identidades, pagaram sua fiança e pediram a sua permissão para utilizar o seu incidente para preparar um desafio legal para as leis de segregação da cidade. No final do dia, notícias de sua prisão já se tinham espalhado pela comunidade, e um grupo de professores influentes havia já sugerido um boicote no dia da aparição de Rosa em um tribunal 4 dias mais tarde. Estes vários grupos imprimiram e distribuíram flyers imediatamente, e no mesmo dia a palavra já se tinha espalhado. Não eram só os líderes que conheciam Rosa. Centenas de pessoas a consideravam já uma amiga. Pessoas que meses antes haviam permitido que indignidades e injustiças semelhantes acontecessem a outras pessoas por parte de um horrendo e racista sistema legal, saíam agora em defesa da senhora Parks. Não era que esta heroína dos direitos civis tivesse muitos amigos chegados. Ela simplesmente tinha o que os sociólogos chamam de elos fracos. Como Malcolm Gladwell aborda em The Tipping Point, elos fracos são mais importantes de várias formas do que amigos próximos. Por exemplo, eles tendem a ser mais valiosos em ligar-nos a trabalho, porque nos conectam a grupos e informações que de outra forma não saberíamos. Os nossos amigos próximos estão normalmente no mesmo grupo que nós, portanto, é improvável que eles sejam capazes de nos ligar muito além da nossa própria esfera. No caso do boicote do ônibus Montgomery, os elos fracos foram poderosos porque criaram pressão de grupo. A maioria das pessoas não sairia de sua zona de conforto por um conhecido. No entanto, a rede de conhecidos da senhora Parks criou essa pressão de grupo. As pessoas arriscariam a perder estatuto social no grupo caso não participassem do boicote para apoiar a colega da comunidade. Bem como eu ou você perderíamos credibilidade nos nossos grupos sociais se nos recusássemos a dar referências a um amigo para uma entrevista de emprego. Quando o Jornal da Cidade imprimiu um artigo sobre como a comunidade negra estava planejando boicotar os ônibus, a cidade aceitou isso como forma de que toda a gente estava a participar no boicote. O boicote tornou-se um novo hábito social que se alastrou num hábito em maior escala de protestos pacíficos, dando início a movimentos dos direitos civis e eventualmente levando ao ato de direitos civis de 1964. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos hábitos? Em 2010, um investigador de neurociência cognitiva descobriu algo fascinante quando usou uma máquina de ressonância magnética para comparar os cérebros de apostadores patológicos com os de apostadores de ocasião. Quando estes viam slots a rodar nas telas, havia uma diferença na forma como os cérebros dos apostadores patológicos estavam quando uma combinação ganhadora era mostrada. Mais interessante ainda, os apostadores de ocasião registravam as oportunidades de ganhar aproximadas como perdas e os patológicos as registravam como vitórias. Esta é uma diferença crucial no ciclo de hábito. Depois da deixa de quase ganhar, a mente do apostador patológico produz uma recompensa.
criando um ciclo de hábito que leva a apostar mais. A mesma deixa na mente do apostador de ocasião leva apenas a uma recompensa quando este para de apostar e escapa à perda de dinheiro. Essa diferença sutil no ciclo de hábito é responsável pelo lucro da indústria de apostas e da ruína de inúmeras vidas. O autor questiona a moralidade de fazer dos apostadores patológicos responsáveis pelas suas ações, mas chega à conclusão de que não importa o quão forte é um hábito, desde que você esteja ciente de que o hábito existe, você tem a capacidade de mudá-lo. A maioria de nós passa a vida num mundo permeado de hábitos sem sequer percebê-los. Um guia para o leitor utilizar essas ideias. Agora que você já percebeu que viveu toda a sua vida rodeado de hábitos, poderá começar a moldá-los conforme a sua vontade. Existem hábitos infinitos e milhares de formas para mudá-los, mas poderá encontrar aquilo de que necessita ao seguir esta fórmula. Identificar a rotina. Apesar de nem sempre ser óbvio, a parte mais fácil é normalmente identificar o comportamento que se quer mudar. Experimentar recompensas. Você pode preencher a rotina de seu ciclo de hábito, mas para apontar a deixa primeiro, terá de experimentar recompensas. Experimente uma nova recompensa de cada vez que sentir necessidade de completar a rotina. Por exemplo, se você se alimenta mal todas as tardes, experimente comer uma maçã ou beber café, ou conversar com um amigo por alguns minutos. Depois marque um cronômetro com 15 minutos e quando apitar, pergunte a si mesmo se ainda está com a mesma vontade. Se sim, é porque ainda não identificou a deixa. Continue a experimentar e, eventualmente, irá descobrir se tinha realmente fome, caso em que a maçã funcionaria, ou se estava cansado, caso em que o café ajudaria, ou ainda se simplesmente precisava de uma pausa, caso em que o amigo ajudaria. Isolar a deixa. Uma vez que a recompensa que satisfaz a deixa foi determinada, ainda há trabalho a fazer para compreender exatamente o que a deixa é. As deixas mais comuns estão nessas 5 categorias: localização, tempo, estado emocional, terceiros, um acontecimento recente. Se você tem um hábito que realmente tem a intenção de mudar, faça um registro da sua localização, da hora, do seu estado emocional, das pessoas à sua volta e da ação que está fazendo mesmo antes do seu hábito. Após algumas repetições, será provavelmente capaz de ver o padrão. Ter um plano. Uma vez que reconheceu a rotina, a recompensa e a deixa, deverá ser simples elaborar uma rotina diferente que proporcione a mesma recompensa depois da mesma deixa. Fique atento à deixa, ou faça um alerta automático se essa for relacionada com um tempo específico. E faça sua rotina já planejada. Se funcionar, confirmou que encontrou a deixa certa e a recompensa, e seu hábito será então fácil de moldar. Se você gostou desse livro, o link dele está bem aqui embaixo na descrição e também lá embaixo no primeiro comentário.